Bom, na monitoria de ontem, eu fiquei com um pouco de dificuldade de resolver uma questão que pediram para eu resolver. Eu até tinha entendido o problema que estava acontecendo, mas eu não consegui ter ideia de como sair do problema. Então eu vou contextualizar a questão um pouco, fazer alguns parênteses sobre o conteúdo que precisa saber para resolver a questão. E no final interligo tudo isso fazendo a questão de fato, beleza? Então a gente vai revisar alguns tópicos que a gente viu durante a disciplina, que é coordenadas polares, equações paramétricas e tudo mais. Beleza. A questão é o seguinte. Ela está pedindo para a gente encontrar uma parametrização. Vou dar uma pausa por aqui. E a gente vai lembrar o que seria essa parametrização. Parametrização faz a gente lembrar de equações paramétricas da reta, né? E quais são essas equações, né? A gente tem que x é igual a x0 mais at e y é igual a y0 mais bt, certo? E quem é o cara que a gente vai chamar de parâmetro? É o t. O t, quem é esse cara? Ele é um número real que vai de menos infinito até mais infinito, beleza? Ele vai ser chamado de parâmetro. Ele nada mais é, um parâmetro nada mais é do que uma coisa, um número que vai variar em determinado intervalo. Quando a gente está falando de reta, ele vai de menos infinito a mais infinito, porque uma reta é um lugar geométrico que tem infinitos pontos. Então, se a gente fosse fazer essa reta aqui, estaria indo de lá para a esquerda para cima e aqui para a direita para baixo, né? Seria infinito isso aqui. Porém, se a gente continuar lendo o enunciado da questão, a gente vê que ela quer não uma parametrização da reta. Ela quer uma parametrização de um segmento de reta. Então esse t, ao invés de menos infinito até mais infinito, ele vai estar dentro de um intervalo fechado, nesse caso aqui. Então poderia ser o intervalo fechado 0, 1, poderia ser o intervalo fechado menos 2, 2, seria alguma coisa do tipo. Então, se a gente quisesse encontrar uma parametrização desse segmento de reta, a gente teria que botar só essa observação aqui, que o t estaria dentro de algum intervalo que a gente teria que descobrir quem é, certo? E a questão fala também que esse segmento vai unir dois pontos, o ponto 40 e o ponto 02. Então eu vou repetir esse desenho aqui maior, só para a gente conseguir visualizar melhor. Então vai interligar o ponto 40, que é esse daqui, com o ponto 02. Traçando esse segmento, a gente tem esse lugar geométrico aqui. Beleza, então a gente tem que encontrar uma parametrização para ele. Só que nas equações paramétricas da reta, a gente tem esse parâmetro t, que está representando o quê? Vamos fazer uma reta qualquer aqui azul e pegar o vetor diretor dela aqui, é o vetor que dá a direção dessa reta. O meu t, o meu parâmetro, ele vai fazer o quê com esse vetor? Ele vai esticar esse vetor, se o t for maior que 1, certo? Se o t for menor que 1, ele vai diminuir esse vetor, né? Vai ficar pequenininho. E se ele for negativo, ele vai para o outro lado com as mesmas condições. Sendo que a gente vai estar interessado justamente na cabeça desses vetores, né? O ponto final desses vetores. Porque se a gente pega todos os pontos finais existentes do vetor v, quando ele é esticado ou comprimido pelo parâmetro t, a gente vai obter um conjunto infinito de pontos, né? Que vai estar passando exatamente pelo meu lugar geométrico, que a gente vai chamar de reta. Então, a função do parâmetro é justamente esticar e comprimir o vetor v. Só que aí a gente está falando do parâmetro t. O que a questão está pedindo é que a gente considere outro tipo de parâmetro, que é muito diferente desse t. Ele quer que a gente considere o parâmetro θ, que é o ângulo. O ângulo da minha coordenada polar. Então eu vou introduzir e explicar direitinho o que é esse ângulo agora. Observando esse desenho aqui, a gente pode marcar um ponto P qualquer aqui na reta, certo? Esse ponto P é genérico, é arbitrário. Então ele vai ter uma coordenada x
e y, certo? O que a gente entende como coordenada? Coordenada nada mais é do que um conjunto de pontos, né? Tipo, você vai dar um nome para aquele vetor. E esse nome é único, né? Porque só existe uma coordenada que vai representar aquele ponto. Nesse caso aqui, seria o ponto x e y se a gente tivesse a coordenada x e y aqui. Só que a coordenada dá um nome para um ponto. Beleza. Imagina que a gente está falando... Imagina não, a gente está falando em português aqui, certo? Então, vamos fingir que esse nome está sendo em português. Ou seja, essa coordenada vai estar em um certo tipo de linguagem. O que a gente vai fazer é dar um outro nome para esse vetor em outro tipo de linguagem. Ou seja, em outro tipo de idioma. Então, é como se a gente estivesse dando um nome para esse ponto, só que em espanhol agora, dessa vez. Por que eu estou fazendo isso? Porque existem várias maneiras de representar um único ponto. Uma maneira seria da maneira XY, que a gente vai chamar de coordenadas cartesianas, porque nós estamos no plano cartesiano, certo? Então, esse tipo de coordenada está fazendo sentido. Porém, eu posso representar esse ponto P de outra maneira, com outro tipo de coordenadas, ou seja, outro tipo de idioma, sei lá, espanhol, alemão, enfim. Vai ser só outra maneira de reescrever esse ponto. E qual vai ser a ideia? A ideia vai ser basicamente eu pegar um segmento que vai da origem do plano cartesiano até o meu ponto P. Esse segmento aqui, a gente vai dar um comprimento, ele tem um comprimento positivo, certo? E esse comprimento vale R. A gente vai chamar de R. Por que vamos chamar de R? Porque ele tem a ver com raio. Então, se a gente pega uma circunferência que tem centro aqui na origem e faz essa circunferência com raio R, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Beleza? A gente vai ter essa circunferência. E esse R, a gente vai ser justamente a primeira coordenada dessa nova maneira que a gente vai representar o meu ponto P. Certo? E qual vai ser a segunda? A segunda vai ser justamente o ângulo que é formado entre o eixo X e esse meu segmento que eu acabei de desenhar. Por isso que tem a ver com raio, né? Por isso que tem a ver com circunferência, porque a circunferência tem um raio. E se eu pegar um segmento que vai do centro até a bordinha da circunferência, eu consigo definir um ângulo, né? Então, esse ângulo ia de zero, girando nesse sentido anti-horário aqui, ele iria do ângulo zero, certo? 0 graus, ou 0 radiano, até, dando a volta completa, 360 graus. E 360 graus é igual a 2π radiano. Radiano, para quem não conhece, é uma outra unidade de medida. Então, por exemplo, assim como a gente tem centímetros e polegadas, que são unidades de medidas para comprimento, a gente tem graus e radianos para unidade de medida de ângulos. E se eu quiser descobrir quanto mede qualquer outro ângulo, basta a gente fazer regra de 3 usando essas propriedades aqui. 360 graus é igual a 2π radiano. Então, se a gente quisesse encontrar 90 graus, a gente chamaria de x radiano e faria a regra de 3 aqui. No final, a gente encontraria π sobre 2. E faz sentido, né? Porque observa aqui, eu vou desenhar em azul. Se eu tenho 0 graus aqui, se eu ando uma volta completa, eu tenho 2π graus, vai bater no mesmo ponto. Então, se eu andar 180 graus, que é metade, que seria mais ou menos aqui, eu andaria π. E 90 graus, que é a metade de 180, seria aqui, seria π sobre 2, beleza? Então faz sentido. Vou deixar isso anotado aqui porque a gente vai usar isso daqui. Aí o que acontece? Esse ângulo θ aqui, ele vai estar representado em radiano, beleza? Θ está em radiano. Radiano é uma unidade de medida de ângulo muito importante que vocês vão precisar saber, porque qualquer fórmula que você vai usar funções trigonométricas onde essa variável é um ângulo,
sempre vai estar em radiano. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Então tem que saber fazer essa conversão. E eu tinha falado que eu ia dizer qual seria essa segunda coordenada daqui, né? Ela vai ser justamente esse θ. Beleza? Então eu consigo andar com esse θ de menos infinito até mais infinito. Só que, por exemplo, eu comecei em 0 aqui, dei uma volta completa, deu 2π. Se eu der outra volta, eu vou ter 4π. Então 0 graus é igual a 2π graus, que é igual a... 0 radiano é igual a 2π radiano, que é igual a 4π radiano. E se a gente continuar com essa lógica, é igual a 6π radiano. Então existem infinitas maneiras de representar a mesma quantidade de ângulo. Beleza. Então eu entendi quem são essas novas coordenadas aqui, essa nova maneira de representar meu ponto P. E essa nova maneira, a gente vai dar um novo nome para ela. Ela também vai ser um tipo de coordenadas, beleza? Coordenada. Só que são coordenadas polares, beleza? Esse vai ser o nosso novo nome de representação de pontos no meu plano cartesiano. Coordenadas polares. Ok. Por que fizemos essa nova maneira de representar um novo ponto, né? Porque a questão pediu justamente que a gente usasse o nosso ângulo θ como parâmetro. Então, o nosso parâmetro, ao invés de ser o t, que vai esticar o vetor diretor da reta, vai ser justamente esse θ daqui, né? Então, a gente consegue perceber que todos os pontos P daqui, dessa minha reta, vai ter um ângulo θ, certo? Eu vou fazer aqui em verdezinho. Então, se eu pego um ponto P que está aqui na reta, traço o segmento que vai até a origem, eu vou ter um ângulo θ aqui, pequenininho, muito perto de zero, beleza? Se eu pego outro aqui, eu vou ter um outro ângulo θ, beleza? E eu vou dizer que o ângulo zero vai ser sempre aqui no eixo X e ele vai sempre girar no ângulo, no sentido, na verdade, anti-horário, certo? Então a gente consegue concluir que o meu θ vai estar entre 0 graus e 90 graus. Por quê? Se esse ângulo aqui é o zero, certo? E eu estou andando no sentido anti-horário e eu vou parar exatamente aqui em cima, quer dizer que eu andei até 90 graus. Então o meu ângulo θ vai estar entre 0 e 90. É só você pegar todos os pontos P que vão estar aqui em cima da reta e fazer esses segmentos, né? O ângulo θ ele vai sempre variar de 0 até 90 graus, beleza? Nesse exemplo aqui, né? Porque eu só tenho esse segmento. Pô, perfeito. Então, se θ está variando de 0 a 90 graus nesse exemplo, ele vai estar variando de 0 radiano até π sobre 2 radiano. Porque a gente conseguiu mostrar aqui que π sobre 2 radianos é igual a 90 graus. Então é só substituir. Beleza. Como que a gente vai fazer agora? Agora sim a gente vai para a questão propriamente dita. A gente só estava fazendo uma contextualização para entender o nosso problema. Como que a gente vai fazer para poder resolver esse problema? A gente primeiro precisa observar uma coisinha. A gente tem dois idiomas aqui para representar o ponto P. Só que eu não posso dizer que x é igual a r e que y é igual a θ. Não faz nem sentido, porque olha aqui, nesse ponto P que eu desenhei em verde, o meu ponto, essa minha medida aqui vale x e essa minha medida aqui vale r. E eu consigo ver que x é menor do que r. Então não faz nem sentido eu dizer que eles são iguais aqui, certo? Então com toda certeza eu posso afirmar que eles são diferentes na maioria dos casos. Beleza? Ok. Então, como que eu represento o x e o y só que em termos de r e θ? Bom, agora eu vou abrir outro parênteses, né? Estou abrindo vários parênteses para a gente resolver a questão, porque envolve muita coisa de matemática
básica, mas nem tão básica assim, né? Porque muita gente pode não ter visto ou ter tido contato no ensino médio. Mas enfim, a gente pode observar aqui que a gente tem um triângulo retângulo que vai aonde? Vai da origem até o ponto P e até esse ponto aqui, que é o x0. Esse triângulo retângulo aqui, ele, pelo fato de ser um triângulo retângulo, a gente consegue encontrar valores numéricos que a gente conhece. Quais são esses valores? A gente consegue escrever o seno de θ, como a gente está trabalhando em triângulos retângulos, a gente consegue calcular os senos dos ângulos desse triângulo, né? Então, o seno de θ, quem seria? Ele é um número, beleza? Que é a divisão do cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo. Quem é o meu cateto oposto ao ângulo θ? O cateto oposto está lá do outro lado, seria esse lado aqui. Só que esse lado mede y, né? Então, o cateto oposto é y. E a minha hipotenusa mede r, porque é justamente esse raio aqui que eu tinha definido. Eu posso fazer a mesma coisa para o cosseno, né? Certo? E quem é o cosseno de um ângulo que está no triângulo retângulo? É o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente a θ? É o cateto que está coladinho com ele, né? Adjacente está do lado. E ele mede exatamente x. Então vai ser x dividido pela hipotenusa, que a gente viu anteriormente, que mede r. Beleza. Então eu descobri quem é o seno de θ e quem é o cosseno de θ. Se a gente pegar essas duas equações aqui e isolar o x e o y, ou seja, só passando esse r multiplicando para cá, a gente vai ter que x é igual a r vezes o seno de θ e o y é igual a r vezes o... Opa, fiz errado aqui. O x, né, que está aqui embaixo, ele multiplica, vai ser r cosseno θ, e o y vai ser r seno de θ. Beleza? Então, vamos dar uma pausa por aqui e tentar entender o que vamos fazer agora. Certo. Voltando para o problema, a gente queria o quê? A gente queria encontrar uma parametrização onde o nosso parâmetro seria o ângulo θ. A gente já aprendeu a representar esse ponto P em termos de θ, só que ele também está escrito em termos de r. Percebam que à medida que eu for andando com esse pontinho P nessa direção aqui, o meu θ vai variar de 0 até π sobre 2, conforme a gente viu, porém o meu raio ele também vai estar variando, certo? Ele vai estar diminuindo até chegar aqui e depois ele vai aumentando de novo. E eu não quero que o meu r varie por ele mesmo. Qual vai ser a ideia aqui? A gente vai escrever o r, tentar escrever ele, como se fosse uma função de θ. Ou seja, o r tem que depender de θ. A gente vai tentar fazer essas considerações. Porque se a gente não fizer isso, eu vou ter uma parametrização com duas variáveis. E essas duas variáveis seriam r e θ. Mas eu não quero que esse r apareça. Então eu vou escrever aqui, porque eu só vou ter a letra θ aparecendo nas minhas parametrizações, certo? Então as considerações que eu tenho que fazer: r é igual a uma função de θ, e o meu θ pertence ao intervalo 0 π sobre 2, né? Porque é o ângulo 0 até 90 graus. Beleza. Vamos escrever essa reta aqui, esse segmento de reta, da maneira mais habitual que a gente conhece, né? Que é a maneira de equação de função afim, né? Função do primeiro grau, que a gente viu no ensino médio, ou seja, seria y igual a ax mais b, onde a é o meu coeficiente angular e b é o meu coeficiente linear, certo? Só que aí, como que a gente faz para encontrar esse a e esse b? Basta colocar dois pontos que eu tenho dessa reta no lugar de x e y, que a gente monta um sisteminha para a e para b. Então,
Vamos pegar esse ponto do enunciado que ele deu, que é o 4, 0, onde ele falou que esses dois pontos aqui estão na reta, né? O ponto 4, 0 e o ponto 0, 2, onde aqui é x e aqui é y. Vamos substituir esses valores nessas equações aqui. Então, na primeira, eu tenho que x é igual a 4, então vou ter 4a mais b. Isso daqui é igual a y, que é igual a 0. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o ponto de baixo. Então, vou ter 0, que é o valor de x, vezes a, mais b, que é igual a y, que vale 2 nesse caso. Então, vamos resolver esse sistema. Na equação de baixo, eu tenho que isso daqui vai sumir, então b é igual a 2. Beleza? Então, eu vou guardar esse valor de b aqui e substituir na equação de cima. Aí eu vou ter o quê? Que 0 é igual a 4a mais 2. Beleza? Eu troquei o valor de b. Isolando o a aqui, eu vou ter que 4a é igual a menos 2. Beleza? Isso daqui implica que a é igual a menos 1 sobre 2, né? Dividir por 4 dos dois lados. Então, agora a gente consegue dizer qual é a equação da minha reta, do meu segmento de reta vermelho, né? A equação dela é y igual a 1 sobre 2 vezes x mais b, mais 2, né? Que é o b. Essa é a equação da minha reta aqui, que eu desenhei em vermelho. Por que a gente fez isso? Porque a gente consegue dizer que uma parametrização, agora do jeito mais normal que a gente conhece, para a reta, seria isso daqui. Todo ponto xy que pertence à reta pode ser escrito da seguinte forma. xy igual... x é igual a x, beleza? E o y, a gente descobriu aqui que é menos 1 sobre 2x mais 2. Beleza? Então, posso dizer que minha reta pode ser representada dessa forma. Só que aí o meu x, eu tenho que me atentar aqui, ó. O meu x está andando do 0 até o 4, beleza? Então, tem que colocar essas ponderações aqui, onde x pertence ao intervalo 0 até 4. Ok? Por que nós fizemos isso? A gente sabe quem é x e quem é y. A gente descobriu aqui em cima, ó, em termos de r e θ. Vamos substituir o valor de x aqui e o valor de y aqui. Certo? Na real, é só o valor de x, né? Então, o que nós vamos ter? Vamos ter que, trocando o valor de x aqui, eu tenho que menos 1 sobre 2. Quem é x? R cosseno de θ vezes R cosseno de θ mais 2 é igual a y. E quem é y? Meu y é R seno de θ. R seno de θ. Beleza? Vou passar tudo que tem θ para um lado e vou passar tudo que tem R para o outro. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Vou só escrever aqui, né? Deixando θ de um lado e R do outro. Beleza. Eu vou passar esse menos 1 R cosseno θ para cá, beleza? Então, vou ter menos, quer dizer, vou ter 1 sobre 2 R cosseno de θ mais R seno de θ igual a 2, beleza? E agora eu vou colocar o meu R em evidência desse lado esquerdo. Colocando o R em evidência, eu tenho que R vezes 1 sobre 2 cosseno de θ mais seno de θ é igual a 2.
E agora eu vou jogar todo esse termo aqui entre parênteses para o outro lado, dividindo, porque aqui está multiplicando. Então eu vou ter que R é igual a 1 sobre 2 cosseno de θ mais seno de θ, tudo isso dividido por 2. Por 2? Isso, exatamente, por 2. E percebam, lembra que lá no início da questão eu falei que queria encontrar R em função de θ? Olha aqui, o R é exatamente uma expressão onde a única variável que eu tenho no meio dela é θ. Então eu posso dizer com toda certeza que isso daqui é uma função de θ. Então a gente descobriu exatamente quem a gente estava procurando. E agora a gente pode finalmente concluir a questão. Porque, eu vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Lembra que eu tinha isso daqui? Uma parametrização, eu vou copiar outro pedaço aqui também, só para deixar tudo lado a lado. Opa, beleza. Aqui, nessa parte aqui de cima eu tenho uma parametrização. Onde uma parametrização tem um parâmetro que vai variar e vai retornar para a gente valores de x e y. Eu queria encontrar uma parametrização onde θ fosse meu parâmetro. Aqui eu tenho os termos de x e y, tá certinho, e o meu θ tá aqui. Só que eu queria eliminar esse r. Eu queria colocar no lugar desse r um r em função de θ. Beleza? E foi exatamente o que eu consegui aqui, Então basta eu pegar esse valor gigantesco e feio e trocar aqui. Beleza? Então vou apagar esse daqui para não ficar confuso. Beleza? Apagar esses detalhes também. E vou substituir isso daqui que eu vou chamar de asterisco. Esse daqui que eu vou chamar de 2 asterisco, beleza? Substituindo asterisco, 2 asterisco, temos x igual a r de θ, né? E r de θ é esse cara feio aqui, vezes o cosseno de θ. Então já vou colocar junto aqui multiplicando 2 cosseno de θ, tudo isso dividido por 1 sobre 2 cosseno de θ mais seno de θ. Beleza. E aqui o y é igual ao r de θ, que é esse trambolho feio, vezes seno θ. Então vou ter 2 seno θ, tudo isso dividido por 1 sobre 2 cosseno de θ mais seno de θ. Beleza? Onde o θ está variando de 0 a 2π. Eu não posso esquecer disso daqui. Perfeito. Encontramos a parametrização da minha reta em termos de θ. Essa é a solução final. Beleza? A Aline que me ajudou a fazer essa questão, a professora Aline, e o Renan Pinto também me ajudou, né? O professor. E eles encontraram valores diferentes. Então, se vocês por acaso tentarem encontrarem valores diferentes, tenta multiplicar ou dividir o denominador por algum número. Por exemplo, a professora Aline encontrou 4 cosseno aqui em cima. Então, é como se estivesse multiplicando por 2 em cima e embaixo. Então, talvez pode só acontecer isso com vocês também. E o professor Renan Pinto encontrou um valor que estava multiplicando por... era um bagulho de seno, se eu não me engano. Era cosseno... Enfim, mas aparecia tangente no meio da jogada. Então, se aparecer tangente no meio dessas equações aqui, divide por seno em cima e embaixo, né? Se aparecer tangente só, aí talvez vocês cheguem nesse resultado aqui. Mas enfim,
Essa é uma resposta possível. Se vocês encontrarem uma resposta diferente, me manda, que aí eu vou verificar se as contas fazem sentido e se o resultado está certinho, beleza? É isso.